O capítulo 1490 de Hajime no Ippo finalmente chegou. Apesar de ser bastante curto, nos trouxe uma grande reflexão e revelação sobre o nosso querido protagonista. Mas antes, não esqueça de deixar o like, de inscrever-se no canal e ativar o sininho se não é inscrito ou inscrita para fazer parte desse nosso grande império, onde não só falamos sobre Hajime no Ippo, mas também várias outras grandes obras e até mesmo aquelas que poucos ouviram falar, onde também discutimos e teorizamos sobre cada uma delas. O capítulo começa dando continuação logo após aquele golpe extraordinário que Sendo deu no Ippo, onde Ippo se questiona sobre o que é aquilo que acabou de acontecer. Enquanto isso, Sendo implica novamente com Ippo para ele revidar, pois ele já não aguenta mais, ele quer logo que o cara meta porrada nele, ele quer um sparring de verdade. Sendo continua a pedir pro Ippo deixar de fazer um cosplay de saco de pancada e começar a revidar, e por se questionando sobre o que ele deve fazer. Afinal de contas, ele pode fazer praticamente nada. A luta pelo título mundial do Sendo é logo no dia seguinte. E além disso, ele pode machucar ele por acidente. E quem seria responsável por causa disso seria com certeza ele. Isso nos faz relembrar do sparring que ele teve lá com o Vogue antes do título mundial dele, na qual durante o sparring Ippo foi capaz de, meio que por acidente também, durante os quando seus instintos estavam mais à flor da pele, quebrar algumas costelas do Vogue, o que afetou um pouco durante a disputa pelo título mundial. Enquanto Miyata questiona sobre o que Ippo vai fazer, Ippo diz em seus próprios pensamentos que a única coisa que ele pode fazer é segurar e aguentar os golpes, e ele também comenta que isso é tão injusto. Algo que fez me lembrar imediatamente na hora sobre o Marcos Rosário falando sobre justiça e injustiça durante sua luta contra o Mashiba. Enquanto o Sendo continua a dar porrada, mas atrás de porrada contra Ippo, o próprio Makunochi se questiona se ele já está satisfeito, se eles podem acabar por ali, pois ele diz que se continuar, alguma hora ele poderá acabar revidando por reflexo. Sendo então decide subir a marcha para poder dar mais e mais porradas no Makunochi, já que ele vai continuar dessa forma. Algo que inclusive eu nunca havia visto, pois Sendo não é de ter socos bastante rápidos. E enquanto o Ippo tá tomando esses vários tiros de socos do Sendo, que a gente tem um pensamento bastante interessante do próprio Makunochi, onde ele diz que já havia pensando por um tempo que o próprio Sendo é um cara bastante idiota. E aqui eu venho até concordar, o Sendo não é um cara bastante inteligente, ele age muitas vezes por bastante impulso. É como se ele fosse só uma criança crescida. Mas isso é algo bastante interessante, pois até então eu nunca vi o Ippo pensar dessa maneira quanto ao Sendo, ver o Sendo como não um babaca, mas uma pessoa idiota, né? Uma pessoa que não pensa muito. É claro que essa é a principal característica do Sendo, mas o Ippo pensando nisso por bastante tempo, falando sobre as imprudências do Sendo, é algo que nos mostra não só o crescimento dele como lutador, mas também como uma pessoa. Então o Ippo se esquiva de um dos ataques do Sendo e se prepara para ir ao contra-ataque, algo que o Miyata cria uma expectativa junto com o Sendo. Porém, inesperadamente, o Ippo faz um clinch contra o Sendo, se agarrando em sua cintura, né, em seu abdômen. Sendo critica Ippo por fazer isso, pois isso não é momento para eles fazerem isso, eles não devem fazer isso agora, ele quer praticar, e ele pede pro Ippo soltar. Ippo insiste que não vai se recusar, ele vai ficar preso ali, até que Sendo desista de uma vez com a partida. Então, Sendo vendo isso e essa situação, decide que vai tirar Ippo à força. Se ele não vai por bem, vai ser por mal. Ippo então força mais um pouquinho, e é então que vemos a reação do Sendo contra a verdadeira força de Ippo. É aqui, senhoras e senhores, que vemos um grande painel que, por mais simples que ele possa ser, ele é bastante reflexivo, ele é bastante revelador sobre a própria evolução do Ippo, onde ele é representado como uma rocha bastante lapidada, bastante grande e firme, que impede o Sendo que, fazendo bastante força, não consegue movimentar o Ippo. Ele não consegue fazer nada. É como se Ippo fosse algo que prendesse o Sendo ali, ele não faz nada, mesmo ele dando o máximo de si, ele não consegue mover um único centímetro, algo que também intriga o próprio Miyata, encerrando assim o capítulo. É claro que foi apenas 8 páginas, na verdade 7.
Porém, essa representação de Hippo como uma rocha já vem há outros capítulos atrás. Um deles, se eu não me engano, foi no capítulo 794, onde uma conversa sobre os níveis e tipos de lutadores dentro da academia envolvendo o Aoki, o Kimura, o Itagaki e o jornalista, que infelizmente eu acabei esquecendo o nome. Rapaz, não dá pra gravar sempre o nome de todos os personagens que tem em Hajime no Ippo, é muita gente. Enfim, onde eles acabam classificando cada tipo de lutadores como se fosse uma pedra, onde o boxe é como se fosse uma peneira, onde filtra essas pedras, que são os lutadores, tendo diversos tipos, desde aquelas grandes e redondas, que é como o exemplo do Takamura, ou aquelas pequenas que passam pela peneira, ou aquelas mais pequenas ainda, do tamanho do buraco da peneira, mas que foram moldadas para ficarem firmes, não firmes, mas pontiagudas, que não deixam ela cair. Onde o Makunochi ele é classificado como uma delas. Ou seja, onde suas habilidades, por mais que ele possa cair, ele não é grande e perfeito, ele tem algo que o mantém entre os tops, algo que faz as suas habilidades que permitem ele ficar no topo. Porém, é claro que essa não foi a única vez. Lá na luta contra o Guevara, a luta a qual o Ippo perdeu drasticamente, que me impactou, sabe? Essa luta foi bastante decisiva para a carreira do Ippo. Ele é novamente representado como uma rocha. Só que diferente da última vez que ele foi representado como uma rocha pequenininha, né? Uma pedrinha, um granitozinho bem pequenininho. Aqui ele é mostrado como uma rocha bastante imensa, grande, porém nada lapidada, toda bruta, toda imperfeita. Porém, assim como no caso do sendo bastante firme, porém exagerada. Só que dessa vez, senhoras e senhores, aquela pedrinha que evoluiu para uma pedrona que estava exagerada, finalmente, depois de mais de 8 anos, ela foi lapidada. Isso representa não só o desenvolvimento, o crescimento do Ippo como um boxeador com a sua força e a sua velocidade, mas também com a sua mentalidade. Ippo já não pensa da mesma maneira que ele pensava enquanto lutava, ele já pensa bastante diferente. Isso é claro, foi graças a ele ter se aposentado e ter passado a se tornar um treinador no boxe. É claro que todos nós sabemos que ele vai voltar. Não sabemos o porquê, mas isso aqui, para mim, é o George Morikawa mostrando que Ippo está cada vez mais próximo de chegar ao seu grande retorno. Ele não é mais um simples lutador, ele está se comprovando como um grande lutador. Um lutador ao nível de, quem sabe, talvez se comparar ao próprio Takamura em quesitos de habilidades e de excelência. Mas é isso que eu venho aqui encerrando o capítulo, mostrando que esse é o maior comprovante de que o Ippo está se tornando cada vez mais um lutador, ainda que aposentado, superior aos seus colegas. E o que vocês acham sobre Hajime no Ippo, sobre esse último capítulo? O que vocês esperam mais desse sparring? Porque eu tenho certeza que lá pelo capítulo 1500 a gente vai ter algo bombástico, como sempre acontece em Hajime no Ippo. Mas o que vocês esperem do final desse sparring, o que vocês estão achando do Ippo até então, e o que vocês também esperam da luta entre o Ricardo e o Sendo. Não esquece de deixar isso nos comentários e se inscrever no canal se não é inscrito ou inscrita. Por favor, se inscreva no canal. Nos ajude a espalhar, a mostrar o Hajime no Ippo para cada vez mais pessoas neste YouTube. Eu sou Caio e esse é mais um Império Shonen. Até a próxima.